Deus, nós mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão, nosso carinho a todas vocês, irmãs da Igreja Betel, aquelas que são mães, aquelas também que não tiveram a oportunidade de gestar uma criança no seu ventre, mas em contrapartida dedicaram a sua vida com todo carinho, com todo afeto a outras crianças, a outras pessoas. E quando eu penso nisso, eu não posso deixar de lembrar, e eu sempre repito, vocês já devem ter ouvido eu falando, eu me lembro de uma senhora da minha mocidade, eu era jovem, hoje ela deve estar já com seus 80 anos aproximadamente, e essa senhora, na época, ela, mesmo tendo 3 filhos, ela conseguia ainda energia, tempo, disposição para se dedicar aqueles jovens adolescentes da nossa igreja na época, a Igreja de Nova Vida do Fonseca. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, quando um jovem não fazia constar o seu nome na lista dos retirantes de carnaval, ela ia e procurava saber qual era o motivo. E se o motivo fosse dinheiro, ela dava um jeito, ela resolvia a situação, ela levantava recursos e aquele jovem não ficava de fora de maneira alguma. E eu lembro muito bem, já contei para vocês, numa ocasião, meu primo, ele, enfermo, não podia ir ao retiro porque dependia de uma alimentação toda especial, e ele não fez constar o nome dele na lista. E quando ela viu, ela foi procurá-lo e disse: Beto, o que está acontecendo, Beto? É algum problema financeiro? O seu nome não está na lista. E Beto disse: irmã, quem dera, o meu problema fosse dinheiro. O meu problema é que eu estou doente, a senhora sabe? E se eu for ao retiro, eu vou precisar de uma alimentação especial. E como, tendo mais de 180 jovens, e ainda dar o trabalho de alguém fazer a minha comida, seria impensável. E ela disse: Beto, se esse é o problema, você irá ao retiro, você não vai ficar na cidade sozinho, não. Você vai com a gente, e eu me disponho a fazer a sua comida, a fazer o seu lanche, todas as suas refeições. E essa mulher, ela tinha 3 filhos, possuía 3 filhos, sendo um deles com necessidades especiais. Professora, mulher dedicada, trabalhava para manter a sua casa, mas ainda assim encontrava disposição e tempo para servir também a outros adolescentes e jovens da nossa igreja. Meus irmãos amados, eu gostaria, nesta noite, de pensar nas mães, obviamente, um dia tão especial como o nosso, e eu quero também colocar no coração das queridas que estão presentes, que ainda não são mamães, né? Que elas possam sonhar com isso, né? Sonhar, de repente, em ter o seu bebê, sonhar, talvez, em adotar uma criança, se for esse o caso, mas se no seu coração vier esse desejo, certamente é Deus falando com você, tá bom? Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Eu gostaria, de maneira muito rápida, de uma mensagem expositiva, como é de costume, mas eu gostaria de pensar sobre algumas mulheres da Bíblia, sobre algumas mulheres também que passaram pela nossa vida de alguma maneira. Então, eu queria que vocês abrissem comigo, primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 3, a partir do verso 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16. Todos me ouvem bem? Positivo. Sim, amém. Então, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. E estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre meu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou meu filho enquanto eu, tua serva, dormia.
e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para aumentar meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele, de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu filho vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, e ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra. A mãe do filho, que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Irmãos, a primeira de ressaltar aqui, de destacar, vocês conhecem muito bem a passagem que eu acabei de ler, mas o que me chama a atenção aqui é que o sentimento materno é esse sentimento que moveu essa mulher de abrir mão de uma criança que era sua por conta dela correr o risco de vir a ser morta e dividida ao meio. O amor era tão grande, a sua paixão, o seu amor, aquela criança, que ela estava disposta a ficar sem a criança para poder vê-la viva e não morta. Ao passo que a outra, que não era mãe, movida por outros sentimentos, não teve a mesma atitude. E com isso, o rei teve a possibilidade de ter a certeza de quem era a verdadeira mãe. E quando eu penso nessa história, eu fico pensando nas mães brasileiras, algumas delas muito pobres, muito humildes, algumas mães que, por conta de não poderem criar os seus filhos, num momento de necessidade, acabaram por entregar a sua filha, o seu filho, a um parente, a uma pessoa próxima, para que a criança pudesse ter condição de sobreviver adequadamente. Eu penso também, nessas horas, naquelas mulheres que são solteiras, aquelas mulheres que tiveram um bebê em dado momento, talvez na juventude, em alguns casos, mas que mesmo sem ter a companhia, a presença do companheiro, essas mulheres se dedicaram de maneira muito árdua, essas mulheres trabalharam, dedicaram a vida, se empenharam para poder criar a sua filha ou seu filho com muita dignidade, com muita disposição. Quando eu olho para esse texto também, eu fico pensando nas mães e nas histórias que eu ouvi desde pequeno. Eu, quando pequeno, eu ouvia muitas histórias da minha mãe, e minha mãe falava sobre as amas de leite, ou as mães de leite, não sei se você já ouviu essa expressão, mas era muito comum isso antigamente. Então, aquelas mulheres que vinham suprir a necessidade de uma mulher que tinha tido uma criança, mas que não tinha ainda leite, não tinha leite para amamentar a sua filha ou o seu filho. Ou seja, uma profunda e grande ação também de amor, amamentando também o filho que não era seu. Essas expressões de amor são muito latentes entre as mulheres. A mulher por si só, mesmo aquelas que não tiveram um filho gerado no seu ventre, essas mulheres, elas têm essa propensão para dedicarem a vida do ser a uma outra pessoa. Isso é muito comum de se ver. E eu fico pensando numa outra qualidade das mulheres também. Eu não sei se você já passou em frente a uma penitenciária, ou se você já foi visitar uma penitenciária, uma delegacia, como eu já fui. Mas quando você olha para a fila,
Na maioria dos casos, o que você encontra é uma mulher e não um homem. Aí alguém poderia dizer, mas é porque o homem estaria trabalhando, estaria envolvido em outras tarefas. Não. Nessas horas, são as mulheres, com seu senso de maternidade, que, embora os filhos tendo incorrido em algum tipo de falha, de algum tipo de crime ou delito, essas mães, ainda assim, porque o amor é muito maior do que a vergonha que poderia ser sentida num momento como aquele, num momento tão difícil. Por isso, irmãos, nesta noite nós queremos exaltar, nós queremos reconhecer o valor das mulheres, o valor das mães, dessas mulheres abnegadas que tiveram uma vida dedicada em prol de seus filhos, em prol daqueles que elas tanto amaram. Uma outra passagem que me vem à mente, quando eu penso sobre as mães, é justamente 2 Timóteo, capítulo 1. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 1, no Novo Testamento. Quando o texto nos diz assim, todos acharam? Capítulo 1, versículo de número 3 em diante, para que o conteúdo possa ser melhor entendido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, porque para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. Então, aqui o texto fala, quando o apóstolo Paulo, ele olha para a pessoa do seu discípulo amado, de Timóteo, que foi um daqueles que Paulo discipulou, Paulo reconhece que aquele homem, ele tinha marcas muito profundas na sua vida de uma fé que não era apenas uma fé nominal, mas era, de fato, uma fé real, verdadeira, não fingida. E nesse texto nós vemos de maneira inegável que, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que ele sofreu uma grande e profunda influência de duas mulheres. Uma, a sua avó Lloyd, e a outra, a sua mãe Eunice. Eu queria dizer para você, nesta hora, que quando nós percebemos que os nossos filhos estão caminhando, ou netos estão caminhando, de uma maneira não muito agradável a nós, aquela maneira que não nos apetece a alma, que não é aquilo que a gente sonhou para eles, a gente não pode de maneira nenhuma se abater. Nós precisamos continuar em oração, acreditando que é Deus quem fará a grande obra no coração e na vida de cada um deles. E que existem marcas, que eu chamaria de marcas indeléveis, embora por vezes imperceptíveis aos nossos olhos, mas que estão impressas neles. E eu tenho certeza que no momento preciso, na hora exata, Deus vai de fato chamá-los a viverem uma vida completamente diferente da vida que eles estão levando até hoje. Então, no Dia das Mães, no dia de hoje, eu queria te convidar a nutrir esperança em seu coração. Se o seu filho não está caminhando como você gostaria, se as coisas não estão bem, não perca a esperança em Deus. Continue orando e continue marcando a vida de seus filhos com um bom testemunho, com as suas orações, com a sua própria vida. Porque, embora às vezes até a gente não perceba tanto, mas aqui e acolá fica visível para as pessoas que lidam com eles, apesar de seus descaminhos, que algo muito diferente está impresso no coração deles. Há algo de crente, há algo de Deus, há uma influência.
foi, de fato, inserido no coração. E eu tenho certeza que Deus usou esse tempo todo de criação, de luta, de superação, para que isso acontecesse no coração dele ou no coração dela. Queridas irmãs, que vocês possam ter, nesse tempo, muita esperança em Deus, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Não desista. Eu, como pastor, se eu fosse contar para vocês casos e mais casos, experiências e mais experiências, de gente que começou a vida de forma complicada, filho de crente, mas que no tempo correto, na hora certa de Deus, Deus fez uma grande mudança, uma grande transformação. E essas pessoas se tornaram instrumentos da parte de Deus muito significativos na sociedade e também na própria família e na igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele olhava para Timóteo dessa forma e ele reconhecia a influência da mãe e da avó na vida dele. Eu quero também dizer que muitas avós, por conta da falta da mãe, ocuparam o lugar da mãe na vida de seus netos, e o fizeram com muita excelência, o fizeram com muito amor, com muita dedicação, e merecem a nossa gratidão. Eu queria também dizer a você nesta noite, se é que você não tem a sua mãe com você, se sua mãe já partiu, se ela já está com o Senhor, que você também possa, nesta noite, no dia de hoje ainda, agradecer a Deus pela vida dela, por aquilo que ela significou, pelo seu legado, pela sua influência, mas fazer isso de maneira muito misericordiosa, sem exigir extremamente dela, porque, obviamente, todos nós somos frutos da nossa época, da influência que recebemos, da convivência que tivemos. E, portanto, às vezes, as nossas mães erraram conosco, mas elas merecem a nossa consideração, o nosso amor, a nossa misericórdia, porque elas também tiveram toda essa influência e, por certo, fizeram o que poderiam fazer de melhor para mim e para você também. Isso é muito importante que se diga, porque família é um lugar, como dizia o escritor evangélico, é um lugar de culpa, mas também é um lugar de graça. Na relação familiar, é necessário que haja entre nós muito perdão, muita compreensão, porque, por melhores que sejamos, nós nunca seremos completos. Nós nunca estaremos prontos e acabados. Faremos o melhor, mas existe um que vai suprir as nossas próprias deficiências na criação dos nossos filhos. E esse alguém é o próprio Deus, revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós precisamos compreender isso, que Ele ainda cuida muito melhor do que nós. Então, isso é muito importante que a gente diga nesta hora. Eu também queria lembrar de mulheres que viveram a aflição de não poder ter tido um filho, como, por exemplo, até então, a nossa irmã Ana, da Bíblia, que orou, até que finalmente Deus fez com que ela concebesse. Mas ela sonhou, ela se dedicou, ela orou insistentemente. Mas eu queria dizer uma coisa nesta noite. Caso você não venha gestar uma criança no seu ventre, eu quero que você pense na possibilidade de você gestar uma criança no coração, de você adotar uma criança. Porque tem tantas crianças precisando de amor, de carinho e de afeto. Eu não sei se você já foi visitar um abrigo de crianças. Eu fui visitar um em Itaboraí. E quando eu cheguei naquele lugar e eu vi as crianças se apegando a nós de uma tal maneira, a vontade que eu tinha era de trazer uma meia dúzia, se eu pudesse. E comigo estava um diácono muito querido, o diácono Sérgio. E o diácono Sérgio era aquele tipo de homem, uma pessoa maravilhosa, extraordinária,
mas aquele homem que tem vergonha de mostrar o seu lado sensível, aquele homem que tem vergonha de chorar. Mas nem o nosso querido diácono Sérgio, naquele momento, ele conseguiu se segurar diante do carinho daquelas crianças. Ele começou a verter lágrimas e mais lágrimas, e um desejo também imenso de fazer alguma coisa para além das possibilidades que ele tinha naquele momento. Portanto, meus irmãos, tudo isso nós precisamos refletir, porque é um tempo que Deus nos chama também para sermos veículos do seu amor para com outras pessoas. E tem muitas crianças necessitadas desse carinho e desse afeto também. Eu queria também, nesta noite, lembrar, meus irmãos, também de um tipo de mãe muito especial, que eu chamaria mãe espiritual. Você já pensou o que seria mãe espiritual? Mãe espiritual seria a mãe que eu citei no início da nossa mensagem, a dona Jaci, aquela mulher que cuida também daqueles que não são seus filhos, ainda que tenha os seus próprios filhos. E aí eu não sei se você ouviu a mensagem que eu gravei para o Dia das Mães e postei na internet, e na mensagem eu faço menção quando o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Romanos, no seu versículo de número 13, o apóstolo Paulo faz menção de uma mulher muito importante na vida dele, uma mulher muito significativa. Nós não sabemos em detalhes, porque a Bíblia não nos conta o que essa mulher fez tanto por ele, mas o que a Bíblia nos relata já é suficiente para percebermos que essa mulher teve uma dedicação muito significativa à vida do apóstolo Paulo. No capítulo 16 de Romanos, versículo 13, o texto nos diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O apóstolo Paulo reconhece que a mãe de Rufo também era, num certo sentido, no sentido espiritual, também a sua mãe. Uma mulher que se dedicava à vida dele, uma mulher com um coração tão grande que era capaz de ter tempo, de ter amor, de orar, de fazer tantas coisas, imagino eu, é apenas uma conjectura, mas que ela encontrava tempo para o seu filho Rufo, mas também encontrava tempo para ser mãe do apóstolo Paulo. E eu digo a você, nesta noite, nós estamos precisando de mulheres assim. Nós estamos precisando de mulheres abnegadas, amorosas, dedicadas. Mulheres como uma senhora que eu conheci, não vou citar o nome, óbvio, mas essa mulher, ela não teve filhos, mas ela pegava parte do seu salário, aquilo que ela ganhava, e ela investia em pessoas jovens para que essas pessoas pudessem estudar e construir um futuro significativo. E o que me alegra mais é que essa mulher é uma mulher, é uma mulher, que ainda é viva, é uma mulher cristã, é uma mulher que serve a Jesus Cristo, que conheceu a Jesus Cristo. E ela não se preocupou tanto em reservar recursos para sua velhice, embora ela tenha uma vida muito tranquila. Mas ela lançou mão daqueles valores para investir em pessoas que não tiveram tanta oportunidade, pessoas que tinham uma situação financeira muito aquém, e não podiam estudar, não podiam crescer na vida. E ela foi mãe também para esses jovens, para essas pessoas. Meu irmão, quando eu vejo esses exemplos bíblicos, que eu não quero me estender demasiadamente, eu fico encantado com a maternidade. E, às vezes, aqui em casa a gente conversa sobre isso, né? E eu digo que eu, como homem, como pai, eu fico muito grato a Deus, porque Deus me deu a possibilidade de ser pai de duas crianças, hoje já um adolescente e um jovem adulto. Então, muita alegria porque Deus me deu esse privilégio, perdão. Mas, se Deus não me tivesse dado esse privilégio, com certeza, eu acho que meu coração não poderia ficar
contido somente comigo mesmo, com minha mulher. Eu teria que dedicar esse amor a outras pessoas e ajudar a outras pessoas também, cuidando e gerando, e assistindo, e amando, e me dedicando. E eu queria que você, nesta noite, pensasse muito nessa possibilidade. Em dias que as pessoas não têm pensado tanto em cuidar de outras pessoas, preferem até mesmo terem outros cuidados. A gente vive numa época de politicamente correto, né? A gente nem pode falar muita coisa, senão muita gente fica triste. Mas eu queria despertar você a ter essa coragem, a ter essa dedicação de poder cuidar também de outros, e, se possível, de crianças, de adolescentes e de jovens, porque o mundo está profundamente carente que a gente faça isso. Nessa noite, eu não quero me delongar, mas eu quero orar muito. Mas eu quero lembrar ainda da mãe de leite, eu quero lembrar da mãe do coração, aquela que às vezes é mais mãe do que a própria mãe. E às vezes o filho quer conhecer quem foi verdadeiramente minha mãe, mas tendo dentro de casa uma que realmente foi mãe, se dedicou, amou, deu a vida, deu tempo, deu o coração para cuidar dessas crianças. Eu quero pensar também na influência que nós geramos em nossos filhos. Influência que nem sempre nós nos apercebemos, mas deixamos sim uma marca em nossos filhos. Eu quero pensar também com você sobre aquelas pessoas que têm dito assim: eu não quero ter filho não, porque o mundo está de mal a pior. Não vale a pena colocar uma criança no mundo como esse. Eu queria dizer a você que a palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus, desde o Gênesis, desde o início, ela fala sobre a importância de nós procriarmos, de nós povoarmos a terra, crescei e multiplicai-vos. Nós precisamos povoar a terra na expectativa de que nossos filhos serão instrumentos da parte de Deus na construção de um mundo muito melhor do que o mundo atual. Então, eu quero desafiar você também nesse intento, que você não pense que ter um filho seja coisa qualquer. Eu quero, nesta noite, orar. Orar por mães. Na verdade, quem vai orar vai ser o reverendo Ricardo, mas nós queremos orar por mães, por avós que, por vezes, são mais mães do que qualquer outra coisa. Nós queremos orar por aquelas mães também que não tiveram um filho saindo do seu ventre, mas que, na verdade, foram verdadeiramente mães, genuinamente mães. Eu quero orar por aquelas mães também que não têm desistido dos filhos com problema, dos filhos que dão trabalho, dos filhos esquisitos, dos filhos que a gente fala, meu Deus do céu. Mas por essas mães que não têm desistido, eu quero orar, nós queremos orar por elas também. Nós queremos orar pelas futuras mamães, por aquelas que estão nos assistindo hoje e que também serão mães daqui a algum tempo, que você possa nutrir. É uma experiência maravilhosa. Eu vejo a alegria da minha mulher, o empenho dela, a satisfação dela, a dedicação, a preocupação também. Mas é uma coisa sublime que o Senhor nos concede. Não poderia esquecer de Maria, o Verbo Divino, mulher maravilhosa. E eu quero também que Ricardo ore nesta noite por aquelas mães que estão... Aquelas mães que têm tido dificuldade no relacionamento com a sua prole, com seus filhos. Eu quero que Ricardo também ore por essas mães que estão carregando dores, fardos, tristezas no coração. Nós vamos orar nesta hora. Convido o reverendo Ricardo a fazer uma oração, e você que está entre nós nesta noite, que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, mas abrir o seu coração. Que você, que não tem mais a sua mãe, que você possa lembrar com muito amor, com muito carinho, com muita graça, com muita misericórdia a respeito dela.
Muita gratidão a Deus pela mãe que você teve. Que você possa lembrar muito mais das coisas boas do que os seus próprios defeitos. E nós queremos também orar por aquelas que estão pensando no desafio da gestação e também no exercício diário da maternidade. Vamos orar. Eu convido o nosso irmão, o reverendo Ricardo, que faça uma oração desafiadora, que inclusive mova corações em prol de assistir crianças da própria igreja, do próprio condomínio, ou até mesmo, se for o caso, de adotar. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Está um pouco baixo, Ricardo. Sim. Estão ouvindo bem? Não? Sim. Amém. Vamos orar então, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que traz luz à nossa mente, principalmente numa data tão importante como essa, Senhor, no dia de hoje. Ó, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelas mães que nos geraram, Senhor, que nos trouxeram a vida e que hoje, Senhor, nos deu a possibilidade de vivenciar uma data tão importante como essa, Senhor. Pai, o nosso coração se alegra, Senhor, em lembrar da nossa mãe, embora, Senhor, muitos de nós talvez não tenhamos a nossa mãe presente conosco nesse tempo, mas no nosso coração está cheio de lembranças maravilhosas, Senhor, daquilo que cada uma delas fez na nossa vida. Senhor, e nós temos hoje inúmeros motivos para te louvar pela figura dessa mãe ou de um pai que também exerce esse papel com muito carinho, com muito amor, dedicação pelos seus filhos. Senhor, e a nossa oração nesta Senhor, é para orar a Ti, Senhor, suplicando por essas mães que exercem um papel tão especial, Senhor, as mães de leite, abrem mão, Senhor, daquilo que tem para colocar à disposição de um filho de outra pessoa. Que gesto tão bonito, Senhor, que a Tua igreja pode aprender, Senhor, assim como essas mães se doam pelos outros, a Tua igreja também tem esse papel de se colocar à disposição daquele que precisa. Senhor, seja através de alimento, seja através de um abraço, de um carinho, de um aconchego, mas que o Senhor sempre coloque desejo, Senhor, ardente da adversidade. Pai, nós queremos orar pelas mães que os filhos, Senhor, e ficam com fome. Quantas mulheres nós conhecemos, quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que deixaram de comer durante dias porque lhe faltava alimento para alimentar toda a família. E elas abriram mão do seu próprio alimento para ver os seus filhos podendo se alimentar, crescer e se desenvolver. Mas Deus, o Senhor tem olhado para esses corações, Senhor. O Senhor tem tocado essas vidas, mas o Senhor também tem demonstrado o seu poder e o seu amor por cada uma que exerce, que tem um gesto tão bonito, tão nobre como esse, de preservar a vida, de olhar para aquele que precisa crescer e se desenvolver. Pai, quantas mães também estão vivendo, Pai, problemas de relacionamento com seus filhos. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor leve a paz, que o Senhor promova, Senhor, a harmonia neste lar, Senhor. Há palavras que são dirigidas aos seus filhos e que machucam o coração deles. Quantos filhos também têm pronunciado palavras tão violentas ao coração daqueles Tu gerou, Senhor. Senhor, que Teu Espírito Santo possa dirigir essas pessoas, possa promover no coração delas, Senhor, o desejo de perdão, Senhor, de olhar e de não levar em consideração aquelas palavras, Senhor, que machucam e que às vezes acompanham essas relações por uma vida inteira. Senhor, nos dê essa capacidade de perdão, Senhor, que às vezes não percebem a importância dos bons relacionamentos, Pai. Mas o Senhor é um Deus que nos convida, Senhor, a viver as relações com intensidade, com amor, com carinho, Senhor, e também nos ajuda, Senhor, a relevar esses momentos tão difíceis que acontecem por meio dos relacionamentos.
como a tua igreja nesta noite, Senhor, que pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, dar palavras tanto para relevar aquilo que temos ouvido do outro, Senhor, e que às vezes nos machuca, mas também, Senhor, que nós possamos usar o nosso conhecimento, Deus, e quem sabe, Senhor, poder, quando estivermos diante de situações como essa, que o Senhor possa colocar nos nossos lares palavras que possam promover a paz. Senhor, esse é um momento muito especial, que nenhum de nós pode ficar de fora, Senhor. Nós, como a igreja do Senhor, somos convidados, Senhor, como parte do corpo de Cristo, promover a paz. Temos que dar o que hoje vivem relacionamentos difíceis, ó Deus, para que dê o primeiro passo, Senhor, e através dele, Senhor, nós possamos experimentar, Senhor, nas nossas relações, uma harmonia, Senhor, uma paz e uma tranquilidade que tanto precisamos para buscar a Ti, para servir a Ti num tempo difícil como esse. Ó, Senhor, nós visita cada lar que aqui está representado, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece a nossa luta, Pai. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude cada um dos nossos irmãos que agora estão orando, intercedendo por um problema específico, Deus. Ah, Senhor, que o Senhor também nos dê a oportunidade de ouvir através desse canal, Senhor, os grandes testemunhos que o Senhor há de prover. Assim nós queremos orar a Ti, agradecidos por esse grande encontro que o Senhor promoveu, por essa palavra que tocou o nosso coração, Senhor, e que vai, Senhor, estar na nossa mente no decorrer de toda essa semana, e que tudo seja para a honra, para a glória do Teu nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção, irmãos. Que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito